Alô, alô? Ô! Tá, foi fraco, vai. Ô! Aí, boa! Legal. Estou muito feliz de estar aqui, conversando aqui com vocês. Meu objetivo aqui é falar com vocês sobre Open Everything. Como a gente pode desbloquear o futuro dos negócios digitais com APIs. Quero começar aqui primeiro me apresentando. Comecei a minha carreira como vocês, como um campuseiro. Só aqui um depoimento vivo de que a Campus Party, de fato... Oi, Atila, tudo bom? De como a Campus Party mudou a minha carreira. Eu fiz parte aqui da Campus como voluntário, depois trabalhei como CTO da Campus, e a minha carreira mudou justamente por experiências como essa, de aprendizado, de poder compartilhar e conversar com vocês. Muito bacana. Então, para quem não me conhece, sou Davi Ruiz. Não precisam se preocupar em tirar foto de slide, só lê o QR Code e entra lá no grupo que tem lá Comunidade API Playbook, que vocês entram, eu vou compartilhar ali o material na sequência e a gente vai poder manter um diálogo por lá. Eu trabalho como diretor de engenharia no iFood. Quem aqui já pediu no iFood? Boa. Então, vocês já usaram, de alguma maneira, toda a parte ali de fintech que eu ajudei a construir, sou responsável hoje no iFood. Além disso, sou empreendedor e investidor também. Então, quem quiser fazer um pitch para startup, tem eu e o Bissu aqui para a gente poder ouvir o pitch de vocês. E também sou cofundador de um espaço de inovação lá em São Carlos, lá em São Paulo, de 23 mil metros quadrados. A nossa agenda hoje, ela vai começar primeiro. A gente vai discutir sobre modelos de negócios digitais. Na sequência, eu vou explicar para vocês o que é esse negócio de Open Everything. Vou dar um passo sobre negócios digitais com vocês. Vou mostrar como vocês podem ganhar dinheiro com isso. Vou apresentar um case bem legal, que é do Bissu aqui, Manauara. Então, para vocês terem um exemplo real daqui, direto de Manaus. E também fazer ali, abrir para perguntas e fazer um convite para vocês no final, valendo 3 Alexas. Tem um workshop amanhã que eu vou ministrar. Quem quiser ganhar uma Alexa, eu vou dar as instruções aqui no final. Mas vamos lá. Quem tem experiência de até 2 anos desenvolvendo sistemas? Que programa? Mais de 2 anos? Beleza. Quem aqui não sabe programar, levanta a mão. Tá bom, temos espaço aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala de negócios digitais, nós temos 3 exemplos, 3 modelos que se encaixam. O primeiro deles é o que a gente chama de software de prateleira. Ou seja, é o software que você compra prontinho, sabe? Aquele Office, quando você compra a caixinha do Windows, quando você compra um produto que ele está daquele jeito, acabou. Ele não vai mudar. É um software de caixinha. Na sequência, você tem um software que a gente chama de software como serviço. É um SaaS. O que é o SaaS? É aquele software que funciona no seu navegador, onde você simplesmente abre, digita o endereço e ele está funcionando. Exemplos práticos disso: Google Docs, você utilizar Zoho Creator, tem até uma hackathon da Mendix, também é um software SaaS. Você poder utilizar um leitor de notícias, tudo funciona dentro da nuvem. Você não tem que instalar nada, você vai digitar um endereço e ele vai funcionar por lá. E o terceiro, que eu diria que é o mais complexo de todos, é o software customizado. Por quê? Porque é aquele software que você vai tirar pedido. Você vai pegar o cliente do zero, ele vai falar, olha, eu quero desenvolver um Google. E aí você vai lá, vai ter que fazer toda uma especificação de, legal, o que é um Google? É uma caixa de texto que tem um banco de dados, que tem ali... Você vai começar a entender tudo o que você precisa desenvolver e vai fazer aquilo do zero. Quem está pensando em empreender aqui, levanta a mão. Quem está pensando em empreender?
Legal. Eu tenho uma dica. Se você quer empreender com software, a dica é comece empreendendo com software sob serviço, o SaaS. Eu vou falar muito sobre SaaS aqui. Ele facilita a tua entrada no mundo digital porque a pessoa só precisa de um navegador de internet para começar a usar. Ele vai permitir com que você escale. O que é escalar? É você ter o máximo número de clientes possíveis à sua disposição. Ele também vai permitir com que você internacionalize a sua empresa. Você não vai só vender para quem está em Manaus. Você vai vender para quem está em Manaus, em São Paulo, para quem está no Brasil, para quem está na Colômbia, para quem está na Europa, para quem está na Ásia. Ele vai permitir com que você possa desenvolver e atender o mundo todo. Mas cuidado, vamos começar pequeno. Para você começar, começa atendendo a sua região e ali, sendo um desenvolvimento SaaS, a barreira de entrada ela é muito baixa. E para quem eu perguntei que não sabia, que não sabe programar, fica tranquilo, porque do que a gente vai falar aqui, vai te apresentar conceitos que vai te ajudar a começar a empreender, que você não vai precisar programar. Você tem tecnologias como low code, que é pouco código, e a tecnologia no code, que é zero código, que você vai poder começar a construir o seu software. E aqui alguns exemplos, Mendix, que está aqui, Zorro Creator, Flutterflow, para quem está pensando em montar um aplicativo desktop, um aplicativo móvel, você vai conseguir, até o próprio AppSheet do Google, vai permitir com que você comece a empreender, criar o seu software, criar a sua solução digital sem saber programar ou implementando bem pouco código, saindo do zero para o lançamento em poucas horas. Mas vamos lá. A gente está falando de SaaS. Mas qual que é o tamanho dessa oportunidade? Estava conversando com o Bissu agora há pouco, onde essa empresa aqui, a Nuvini, é um grupo que começou a reunir empreendedores que têm diversas soluções SaaS. Ou seja, tem empresas como Lead Lovers, várias empresas, eles reuniram esses empreendedores e conseguiram fazer um IPO e a empresa foi avaliada nesse mês com 1,17 bilhões de reais. E para quem está querendo começar a empreender, fala, poxa, mas será que eu estou começando tarde? Você não está começando tarde. Para vocês terem uma ideia, esse mercado está crescendo 20% ao ano aqui no Brasil. Quando a gente olha as pequenas e médias empresas, apenas 5% dessas empresas utilizam algum tipo de SaaS. Então você tem empreendedor do varejo, empreendedor na área de logística, você tem empresas de serviço, corretores, enfim, uma infinidade de segmentos de pequenas e médias empresas esperando por um software para resolver realmente um problema. A gente está falando aqui de 6 milhões de empresas. Com certeza, se todo mundo aqui empreender, se todo mundo lançar um software aqui na Campus Party, olha, vocês vão ter milhões de clientes à disposição começando hoje. Mas vamos lá. Acho que travou aqui. Deixa eu voltar. Beleza. Então vamos lá. O que é esse Open Everything? Eu comecei aqui falando para vocês sobre software. Então, a gente falou sobre software, a gente falou que software como serviço é um bom início, mas a gente está vivendo um novo momento. A palestra anterior aqui falou sobre inteligência artificial generativa. A forma como a gente interage com os sistemas, com as interfaces, ele está mudando. Não é só apenas ali de você entrar no navegador, você clicar, você mexer ali na experiência. Você agora está fazendo perguntas para uma máquina por texto, está mandando um áudio e aquilo te responde. E como isso é possível? Na verdade, existe toda uma construção que o Open Everything, que nada mais é do que pensar tudo aberto, que tudo é conectável. A gente fala aqui na Campus Party sobre conexão, né? Conectar pessoas, mas no digital a gente conecta sistemas. E no Open Everything, a coisa mais valiosa que você tem é saber resolver muito bem um problema e também resolver, e isso gera dados.
Então, com Open Everything, é você pensar com a cabeça de integrador, que é você pensar com a cabeça de que você pode resolver um pequeno problema e diversas empresas podem consumir esse serviço de você. E eu vou citar um exemplo. O Brasil, ele tem um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo, para não falar o mais avançado. E recentemente, o nosso Banco Central, o Bacen, ele implementou um negócio chamado Open Finance, né? O Open Banking. Quem aqui já ouviu falar de Open Banking? Legal. O Open Banking muda a forma como vocês podem ter crédito, porque ele cria um protocolo, uma forma entre os bancos conversarem entre si e compartilharem as suas informações financeiras. Mas não é só banco. Qualquer empresa pode, mediante autorização do usuário, compartilhar o seu histórico financeiro, quais são os contratos que você tem. Você pode, de repente, compartilhar a taxa de juros que você tem, a taxa do crédito. E só no Brasil, mais de 40 milhões de consentimentos, ou seja, autorizações para usarem esses dados. Olha a infinidade de oportunidade que já existe. 40 milhões de pessoas já estão autorizando o compartilhamento de dados. Isso vai permitir construir soluções de crédito, isso vai permitir com que você tenha uma redução de taxas, porque você vai ter uma análise melhor, que o nosso sistema financeiro começou primeiro querendo saber quem é o mau pagador. Depois a gente começou a mudar para saber quem é o bom pagador. E com o Open Finance agora você tem condições de entender qual que é o histórico, quais são os produtos que você tem. Agora imagina isso, saindo do financeiro e indo para outros setores. O setor da saúde, o setor da energia. Levar isso para o varejo. Então existe uma infinidade de oportunidades. E para isso acontecer, a gente tem um cenário que ele começa muito simples, que não é baseado em APIs. Você simplesmente vai pegar e vai resolver um problema. Vai pegar ali o Mendix, vai pegar ali a solução, você vai resolver. Você não vai ficar pensando em construir uma arquitetura super complexa, porque você está começando. E o aprendizado de quem está começando vai te ensinar a pensar melhor. E quando você está pensando melhor, você vai começar a pensar em reutilização. Conforme o sistema vai ficando mais complexo, você vai começando a ter a necessidade de reutilizar algumas informações. E aí você vai naturalmente começar a pensar uma API. O que é uma API? Imagine uma API como um cano que leva essa informação de um lado para o outro. A API ela é como se fosse um garçom. Um sistema faz um pedido, esse garçom vai até a cozinha, prepara e te devolve essa informação. Quando a gente traduz isso para sistemas, conforme você vai avançando, você avança para um sistema que passa a ser totalmente baseado em APIs. O teu sistema cresceu, ele está robusto, as informações de cliente começam a ter a necessidade que elas sejam estruturadas, que essas informações começam a ser organizadas e você passa a ter um cenário onde você tem ali uma estrutura de APIs bem legal. E aí chega uma oportunidade de transformar essas APIs, esses conectores, em negócio. Por quê? Quando você empreende, você normalmente vai começar a resolver vários problemas. Mas vocês já pararam para pensar que às vezes um problema que você está resolvendo, outras empresas podem ter interesse em querer também reutilizar esse teu serviço? Imagina só, você tem ali um sistema de avaliação de médicos. Você montou um sistema para fazer agendamento online de médico, você colocou videochamada para médico, você colocou histórico de atendimento, mas de repente pode ter um hospital que vai falar para você, olha, eu gostaria de ter acesso à ficha médica desse usuário. Isso gera valor. Ontem, na abertura da Campus Party, falou aqui sobre o Conecta SUS, que foi inspirado em uma das soluções criadas aqui na Campus Party. Imagina você ter acesso a esse serviço por outros sistemas de saúde.
Então, quando a gente fala em APIs como negócio, a gente está falando que as APIs são o Lego do Open Everything. Então, as APIs vão permitir com que outras empresas inovem e criem soluções a partir de um sistema que você fez. Mas como que você ganha dinheiro com isso? Então você, a princípio, pensou em empreender fazendo algo super complexo. Então você montou um sistema de atendimento médico, colocou ali, mas tem outras empresas interessadas em acessar o prontuário do seu cliente. Você pode pensar num primeiro momento que você não quer cobrar. Aqui eu gosto de dar um exemplo, Discord. Quem aqui conhece o Discord? Show! O que o Discord faz? Ele tem APIs para que as pessoas possam automatizar mensagens nos canais, possam criar integrações, criarem bots. Não é de interesse do Discord cobrar de quem desenvolve, porque o interesse dele é ganhar dinheiro com a sua assinatura. Então, quanto mais interessante o produto ficar, maior a sua chance de assinar o produto. Então, eles não querem cobrar. Mas quando a gente fala do modelo de assinatura, ou seja, você quer cobrar para alguém usar o teu serviço, um bom modelo é o WhatsApp Business. Todo mundo aqui usa o WhatsApp. Você não paga para usar o WhatsApp, mas se alguma empresa quer te mandar mensagem, essa empresa precisa pagar para o WhatsApp por cada envio, por cada interação. Então, o WhatsApp tem uma API comercial que vai ter diversas formas de cobrança, seja por uso, e que vai te cobrar mensalmente para interagir com o negócio. Mas agora eu vou quebrar a cabeça de vocês. Por quê? Existe um modelo onde você vai pagar para quem usar a API. Esse é o caso da Zup. A Zup é uma empresa de banco como serviço. A Zup permite você construir um banco aqui na Campus Party, ou processar um pagamento, pagar um boleto, e ele ainda, ao usar a API, ele pode até te dar uma comissão. Ou seja, se você monta um banco e essas pessoas utilizam um banco, você pode ter a oportunidade de gerar receita com isso. Então você está utilizando a API até ao contrário. Ao invés de você oferecer de graça, você vai oferecer de graça e ainda vai ganhar dinheiro. Então, quando a gente pensa em API, é muito importante vocês entenderem o cenário. Não pensem imediatamente em cobrar. Lembrem dessas 3 oportunidades. Se você está pensando apenas em crescimento, API gratuita pode ser interessante. Não existiria Instagram sem API do Twitter. Eu fui um dos primeiros usuários do Instagram. Como que começava o crescimento do Instagram? Você conectava a sua conta do Twitter e ele mandava uma DM para todos os seus contatos avisando que você postou uma foto. O Instagram ficou tão grande que na época o Twitter bloqueou a API de enviar mensagem para todo mundo, que eles falaram, epa, peraí, essa funcionalidade de mandar mensagem ela é muito boa. Vamos de repente mudar a forma. Tanto é que o Twitter agora tem um limite do que você consegue mandar, depois esse envio é pago. Não vai mais nascer um outro Instagram de graça dentro do Twitter. E eu vou compartilhar aqui 2 histórias de sucesso. A primeira, eu gosto de mostrar, que é levar a sério o seu parceiro. O primeiro deles que eu admiro muito é a Twilio. A Twilio é uma empresa que permite você acessar serviços de telecomunicações, ou seja, fazer uma ligação automática, mandar um SMS, construir chatbot. Eles começaram com a simples funcionalidade de mandar mensagem. Eles ficaram tão grandes que hoje eles valem 58 bilhões de dólares. E eles começaram apenas resolvendo um problema bem feito, que é mandar um SMS. E eles sempre começaram a expandir o serviço com a mesma pegada, resolver o envio de mensagens de uma maneira simples. E a outra é de um manauara, que eu vou conversar aqui na sequência,
que se chama Marcelo Bissu. Ele fundou essa empresa, a Balustre. Ele montou essa empresa, não vou dar muito spoiler aqui, mas ele pensou em como ele poderia entregar informações financeiras de uma maneira muito simples, mas ficou tão bom, mas tão bom, que alguém foi lá e comprou. E quando a gente olha Developer Experience, é o termo que se dá para pensar na experiência do desenvolvedor. Porque não adianta você resolver o problema bem feito se for difícil de usar. Eu lembro de fazer integração com serviço de pagamentos que era um horror. Tem 2 empreendedores brasileiros, um deles é o Pedro, do Pagar.me, que até a gente trabalhou juntos ali com ele. O Pedro, ele resolveu a forma de você emitir um boleto super simples. Isso é o que? É pensar na experiência de quem vai integrar com você. Olha o cuidado do Twilio em apresentar vários exemplos de código, explicar o que o serviço faz. Trazendo aqui muito fácil, envio de mensagem, e-mail, verificação, voz. Isso é pensar na experiência do desenvolvedor. É muito bacana. Só que isso dá trabalho. Não é do dia para a noite que você constrói. Então, 50% do problema é você resolver um problema bem feito e a outra é permitir e criar uma experiência de integração bem importante. Mas sem muitas delongas aqui, o Twilio, ele traz APIs intuitivas. É quase como se você estivesse conversando com o sistema. Ele tem uma documentação clara, além dos exemplos que eu mostrei para vocês, ele entra ali num cuidado muito bacana. Ele tem um suporte forte. Então, se você ainda entra aqui, copia o código e ainda tem dúvida, vai ter alguém em algum fórum, ou no chat, ou no chamado, que vai te ajudar a resolver o seu problema. A experiência de atendimento, ela é incrível. Feedback contínuo. Eles estão ouvindo os clientes o tempo todo. E eles vão ajustando os serviços, melhorando a documentação, melhorando o suporte. E claro, escala. Porque uma coisa é você montar um sistema que tem 10 pessoas usando, a outra é uma campus party com 8.000 pessoas conectadas ou uma empresa com 40 milhões de clientes simultâneos usando. Então, não basta ser simples, tem que ser robusto. E eu quero chamar aqui o Marcelo Bissu. Ele é o manauara. Ele criou uma empresa chamada A Balustre. E me conta aqui, Bissu, tudo bom? Salva de palmas. Olá, olá, tudo bem? Fotão, hein? Você viu, você tá bonito aí. Mas só ali. Me conta. O que, até para deixar aqui, ó, tem esse QR Code. Por favor, aqui é para vocês mandarem perguntas. Eu vou pegar meu celular. Conforme a gente for conversar, vocês já tem dúvida, já manda, já lê, já vão pensando aqui. Mas, Bissu, vamos lá, me conta. Quando surgiu a Balustre, você já começou com quantos programadores? Você tinha um time de 10, 20 pessoas? Olha, a Balustre é um projeto que ele é o resultado do momento certo, na hora certa. Que é esse momento que a gente está agora. Quando eu fundei a primeira empresa, que é a Ingress, que ele comentou, o mundo era completamente diferente. A gente não tinha várias dessas soluções que ele apontou aqui. Então, para a Ingress, eu demorei 8 anos, 9 anos para construir o patrimônio que ela me permitiu criar. Quando eu comecei a Balustre, pós-Ingress, o mercado era outro. E existia uma abundância de soluções, de APIs, de SaaS. E eu comecei a desenvolver em casa, sozinho, à noite, durante 6 meses, uma plataforma chamada Balustre, só conectando em APIs. 6 meses depois, o sistema estava rodando, tinha já alguns clientes. Meu quarto cliente, ao comprar o projeto e perceber que eu estava desenvolvendo sozinho o sistema e tinha chegado naquele nível, ele entendeu que ou ele me comprava ou eu passava por cima dele, né? Então, hoje vocês têm, cada um de vocês, em mãos, a capacidade de ter não um time, mas empresas sendo contratadas. Qual é a lógica de eu contratar
1, 2 ou 3 desenvolvedores para fazer para mim um sistema de login, se eu posso contratar um site de login e ter 300 desenvolvedores pelo preço mais barato do que de um? Não faz sentido. Então, eu acho que o alerta que o Davi está dando aqui é que vocês estão desperdiçando tempo e dinheiro, sendo preciosistas com a solução que vocês estão construindo, e esse dinheiro que eu ganhei aqui está abundante, está solto. Ele precisa ser entregue para que tenha capacidade de execução com menos recursos. Mas me diz uma coisa, então você começou sozinho. Isso. Quanto tempo você saiu pro primeiro serviço no ar? O primeiro serviço online, eu coloquei no ar e vendi ele em 2 meses e meio. Sozinho? Sozinho. Nenhum desenvolvedor? Você sozinho 0. fazendo? Eu na minha casa e várias APIs sendo conectadas no meu sistema. Esse site que ele mostrou aqui, que era o site da Balustre, eu fiz ele numa ferramenta chamada Webflow. Então, nem o site da empresa eu codei. É uma ferramenta no-code, você arrasta o site inteiro, bota as animações e ela entrega tudo. Até hoje, esse site me gera lead qualificado para contratar meu serviço e eu nem mexo nele. Então, você pensou em resolver muito bem um problema e não ficou querendo desenvolver tudo sozinho. Amor ao problema. Você não ficou montando ali, vou usar React na minha landing page, vou configurar o meu servidor na Amazon. Você não fez isso. Existem 5 drenos de energia dentro de cada um de nós. Esses 5 drenos de energia estão impedindo vocês de pegar a ideia que vocês têm, colocar ela no ar e começar a gerar com elas. Um desses drenos se chama perfeccionismo. O perfeccionismo, que eu já tive muito, ele literalmente me privou de começar a gerar valor para mim mesmo. Porque eu tinha uma ideia que eu achava que ela nunca estava boa o suficiente e o meu cliente só queria alguma coisa que resolvesse o problema. Ele não estava nem aí se o negócio estava perfeito. Segundo dreno importante, procrastinação. Amanhã eu começo, depois eu faço. Não, hoje o dia está muito quente, amanhã vai ser melhor. Tudo isso são coisas que a gente se diz para não começar. Com sistemas de API, não tem por que não começar. Você não precisa de equipe, você não precisa de tanto dinheiro, você só precisa de dedicação, gerar movimento, começar a fazer. Então, eu acho que é um tempo muito bom que a gente vive para empreender, para criar e para ganhar dinheiro. Você chegou a testar? Você compartilhou para amigos? Como que foi esse início do teu negócio? Que você colocou a primeira API à disposição para alguém usar? Testar é uma palavra-chave se você quer empreender no digital. Qualquer coisa que vocês façam que não tem teste, não tem valor, porque ideias não têm valor. Então, testar era um princípio meu. Então, eu comecei a testar desde muito cedo. Eu comecei a fazer amizades dentro do mercado, subi alguns serviços na Amazon, porque a Amazon entrega 1 milhão de APIs para você usar, prontas, e convidei esses clientes para usarem de graça. Falei, só teste e me dá o feedback, porque estava me pagando com informação importante para eu melhorar o sistema. Então, já no primeiro mês, eu estava trazendo gente de mercado para começar a me dar feedback. E isso fazendo a conexão com a experiência aqui da Campus Party. Vocês têm aqui, é só colar na mesa de alguém e falar, cara, testa aqui para mim. Me fala o que você acha. Levanta a mão, tipo, quem é programador, quem não sei o que. Vocês conseguem fazer isso muito rápido aqui. Não perca essa oportunidade de teste. Mas vamos lá, já tem algumas perguntas aqui. Manda. Melhor fazer no-code ou desenvolver um código próprio? Será que no-code não escala? É melhor eu fazer do zero? Eu hoje não começo nenhuma ideia nova programando se eu tiver uma alternativa no-code. Pra vocês terem noção, a empresa onde eu sou diretor de tecnologia é um grupo de 12 empresas e mesmo tendo quase 100 desenvolvedores embaixo de mim, a ordem da vez ninguém começa a desenvolver um sistema novo antes dele ser testado. Tudo será feito com no-code até que o cliente valide pagando e aí a gente vai para uma camada de desenvolvimento de sistema se precisar. Não faz sentido econômico testar programando. É a forma mais cara que você tem de começar um projeto. E me diz uma coisa, qual que foi a dificuldade para conseguir esse primeiro cliente? Porque normalmente quem está começando pode falar assim, eu estou com muita dificuldade para encontrar um cliente. A pergunta é, será que está começando certo? Encontrar um cliente é estar nos lugares onde seu cliente está. Você não vai necessariamente encontrar um cliente sem falar do seu produto, sem gerar exposição. Mesmo para quem empreende em casa, no digital,
qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Fazer um blog, gerar comunicação, como o Davi falou da Twilio, gerar evento, ir nos eventos. Aqui na Campus Party, tem várias marcas colocando stand aqui. Ela está vindo até o cliente dela qualificado que comprou para estar aqui, porque vocês têm um perfil, vocês procuram talvez as mesmas coisas e essas marcas estão aí. Então você tem que colocar a sua empresa na rua. E o que eu fiz? Eu coloquei minha empresa na rua, comecei a ir nos encontros, nos eventos e comecei a ver os problemas que as pessoas falavam e oferecer valor. Lembra que eu comecei a falar que o meu produto era gratuito? A primeira coisa que você tem para conseguir cliente é prova social, é gente falando de você, é um patrocinador. Então você começa dando seu sistema de graça para alguma empresa, alguma marca, e você vai pegar um feedback, uma prova social de que aquilo funciona. E você vai usar essa prova social agora para angariar um cliente que vai pagar porque confia que o negócio funciona. Então saia de casa. Ah, Bissu, mas o meu negócio é digital. Mesmo no digital, se você não criar um blog, se você não pagar um ad, se você não falar no YouTube, você não vai gerar exposição. Você precisa gerar exposição. E uma coisa importante, de quem já montou empresa e já quebrou, tá? Isso é muito importante que a gente aprende com o erro. Não fique apaixonado com a sua ideia, você tem que ficar apaixonado com o problema que você está resolvendo. Muitas vezes você está tão na inspiração ali de construir um software que a dificuldade de encontrar um cliente é porque você não está resolvendo um problema para as pessoas. Você resolveu o seu problema. Isso não quer dizer que você está resolvendo o problema dos outros. Tá? Então é muito importante ter o foco e pensar em qual o problema que você está resolvendo. Outra pergunta aqui. Linguagens de programação para poder começar. Qual que você usou? Olha, eu sempre gosto de testar muito. Quase ninguém sabe, mas antes da Balustre eu criei outros 3 sistemas que eu queria testar tecnologias diferentes. Então o meu convite para você, como usar essas APIs, é de graça, muitas vezes, e é rápido, não vá a fundo na primeira tecnologia que você vê. Vai testando algumas, começa a desenvolver ela aos poucos. E aí você vai ver aquela que tem mais afinidade com o teu problema. Porque no universo de no-code e low-code que o Davi falou, as ferramentas são especializadas. É que nem inteligência artificial. Tem uma que gera imagem, tem uma que gera texto, tem uma que gera vídeo. Se você tentar usar uma para todos, você vai falhar. Então, minha alternativa para você é teste algumas um pouquinho, veja qual tem mais tração e dali você continua. E qual que foi o seu maior desafio durante o projeto? O maior desafio de qualquer projeto é ter consistência. Consistência de execução. Ao longo do caminho, você vai ter muito tropeço, porque é normal, você está tentando resolver um problema que ou pouca gente resolveu ou ninguém resolveu da sua forma. Então você tem que entregar consistência, todo dia um pouquinho. Eu tenho um lema para a vida que é de que o juros composto funciona. O juros composto eu vou acrescentando cada vez mais, mesmo que pouco, e ao longo do tempo o pouco vira muito. É quase que mágico o negócio. Então, eu botei na minha cabeça no projeto que se todo dia eu fizesse pelo menos uma funcionalidade, mesmo porque ela fosse pequena, ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu teria 30 funcionalidades, 60 funcionalidades. Né? E aí, isso foi me dando a consistência. Quem não é consistente não tem sucesso. Tem uma frase que eu sempre falo que é: uma ideia boa, mal executada, sobrevive. Uma ideia ruim, mesmo com a melhor execução, perece. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm sede por solução. E vocês sabem disso porque vocês são provas vivas. Tem aquele produto ruim que eu sei que cada um usa aqui, mas você não tem uma solução melhor e você continua usando porque você precisa do que aquilo entrega. Um exemplo disso, vamos falar de internet, já que a gente está na Campus Party. Muitos de vocês talvez não estejam satisfeitos com a internet que tem em casa. Queriam mais velocidade, queriam mais resiliência da internet, um lag menor na hora de jogar. Mas o que acontece? Se o serviço à disposição não tiver altura, ainda assim vocês o contratarão. Então, a busca pelo simples, ela vai funcionar quando a sua ideia for boa. Se você unificar os dois, você vai gastar menos dinheiro, menos tempo e você vai ter feedback do usuário. O que mantém uma empresa viva é o relacionamento com o teu usuário. Porque mesmo que você faça um site lindo, que você bote tudo no ar, mas você não tem uma relação com o usuário, uma comunidade, o negócio vai perecer. Todas as marcas hoje
criam comunidades para os seus clientes, para que eles se sintam parte de algo. Então, simplicidade acho que é um excelente conselho para quem está começando. E a segunda coisa é começar. Não tem melhor conselho para eu dar que não seja começar. Acredite por mim, a gente tem aqui talvez, 100 pessoas ouvindo essa palestra. Dessas 100 pessoas, talvez 5 vão de fato começar hoje a botar em prática aquilo que se propuseram a fazer como ideia. Talvez 10 aqui comecem a tomar alguma ação, mas dificilmente mais do que 50 vão decidir hoje começar a mudar essa trajetória. Mesmo estando tristes e desconformados com o emprego, estando tristes e desconformados com a vida que levam. Isso acontece porque a gente não se mexe. Então, o segundo conselho que eu deixaria e último é: comece hoje, de qualquer jeito, estude os sites que foi apresentado aqui, gere movimento, fale com pessoas. É a melhor coisa que você pode fazer e tenha consistência. Boa. Bissu, obrigado. Posso deixar um recado? Por favor. Eu coloquei na minha cabeça, fazer o trabalho de voltar aqui para o norte, hoje eu moro em São Paulo, para fazer essa ponte, essa conexão com o universo de São Paulo, com quem está aqui. Então, no dia 19 agora, desse mês, tem um link no meu perfil no Instagram, que é @bissuh, BISSUH. Tem um link para inscrição não é uma aula, é um bate-papo. Vai ser uma sala no Zoom, que eu vou colocar algumas pessoas para a gente conversar sobre criar empresas, criar negócio. Eu vou contar essa história, outras histórias, eu vou dar dicas e responder dúvidas para quem quiser perguntar para mim. Vai estar vai estar o Luiz, que está aqui na Campus Party, vai palestrar na Tectoy depois. A gente quer reavivar o instinto empreendedor do amazonense. Vocês aqui têm um poder gigante, vocês não imaginam. Eu já vi desenvolvedor no mundo inteiro. E essa galera não dá conta de bater na gente. Porque a gente é criativo e a gente faz muito com pouco por nascença, por convicção. Então, convido a vocês, quem quiser falar mais sobre esse assunto, dia 19 agora, link no meu perfil. E eu já vou deixar, então, o link aqui para o pessoal ver. Deixa eu passar aqui o... Vamos lá. E vou fazer alguns convites. Muito bem. Falando em começar... Tô liberado? Tá liberado, Bissu. Obrigado, pessoal. Parabéns para vocês aí. Valeu. Então, falando em começar, com certeza a cabeça de você já está explodindo com esse monte de dica. Eu vou ministrar um workshop amanhã, às 2 horas, no workshop Big Bang, que eu vou ensinar como vocês podem criar APIs, combinando a inteligência artificial e o Rasura, que é um software muito simples de usar. Você não vai ter que pensar, ficar programando, precisa saber Python, Java, JavaScript. Não, fica tranquilo, vai ter esse convite aqui no workshop. Os 3 melhores projetos de amanhã vão ganhar uma Alexa. Eu vou explicar amanhã no workshop. Já está comigo aqui para a gente poder sortear amanhã ali para os 3 melhores. Sobre a jornada, a gente fala aqui muito sobre API. Tem dúvida de qual linguagem que eu quero começar? Então, leia o QR Code, entre na comunidade do WhatsApp. Eu vou postar o link do Bissu. A gente vai conversar ao longo da campus e até depois da campus. Nesse QR Code, eu vou divulgar para vocês um treinamento. Vai ter 3 aulas gratuitas que eu vou ajudar vocês a lançarem as APIs. Como vocês vão montar o portal para desenvolvedores, como desenhar APIs pensando em negócio, pensando em monetização, como vocês podem ter esse cuidado com atendimento ao desenvolvedor. Isso se chama Jornada API Playbook. Qual que é a ideia? Eu vou passar numa visão completa para vocês. Eu vou entrar no detalhe sobre transformação digital, que é qual é a estratégia que você tem que usar para montar um serviço, para empreender com SaaS e colocar a API no jogo. Vou explicar com base na minha prática. Eu sou desenvolvedor. Assim como o Bissu também é desenvolvedor, eu vou ensinar como vocês podem fazer, mas também como fazer sem saber programar, porque já tem tecnologia para isso. Você não precisa ser artesão de software. Você não precisa querer fazer tudo do zero. Velocidade, time to market, testar é muito mais importante. Você acertar o preço para chegar e crescer para daqui 6 meses, 1 ano, você ter uma oportunidade de vender a sua empresa, começa com essa visão. E a gente vai expandir em vários setores, do que a gente pode fazer com Open Finance, o que a gente pode fazer com Open Health, com Open Energy, com Open Benefits. Então, temos uma série de oportunidades voltadas a APIs. Então, leiam o QR Code, entrem na comunidade. Tem outro ponto também aqui, antes de abrir para mais perguntas também.
Deixa eu ver se foi. Acho que não está avançando. Fica aqui meu e-mail, o meu contato. E eu quero abrir aqui para perguntas. Eu sei que a gente teve aqui um imprevisto aqui, mas a gente conseguiu sair. Quem tem pergunta e quer falar aqui no microfone, a oportunidade é agora. Quem tem dúvida, alguma pergunta que tem interesse em fazer? Não fiquem tímidos, vamos desbravar aqui, fazer a pergunta. Ó, temos uma pergunta aqui. Será que eu consigo o microfone? Ah, tem ali. No meio de todas as ferramentas, né, o que a gente pode, de início, aprender em paralelo para a gente não ficar perdido quando chegar a outros desafios, né, como gestão, como negócios. Enfim, o que você diria para a gente poder aprender em paralelo para a gente também não ficar na mão quando tiver o produto pronto? Claro, acho que o que você está trazendo é, você quer fazer uma investigação, você quer entender melhor do setor. Então, a gente tem aqui na comunidade empreendedora, se fala muito sobre o Lean Canvas, de como você pode começar e fazer esse tipo de mapeamento, de como você pode explorar as oportunidades de negócio. E lembra que agora você tem uma série de ferramentas, o próprio Bing, o buscador, que tem inteligência artificial disponível, te permite acessar um volume de informação de uma maneira muito mais enxuta. Então, eu diria, em paralelo, enquanto você está investigando qual o mercado que você quer começar a empreender, montar um negócio, você pode, em paralelo, começar a estudar essas ferramentas. Então, a Flutterflow, para quem está pensando em montar um app ou desenhar um negócio por API, eu adoro o Flutterflow. Você consegue montar aplicativo desktop e consegue montar app de uma maneira muito simples. Você tem o Bubble, você tem o Mendix, que inclusive tem uma hackathon rolando aqui, que vocês podem aprender valendo prêmio. Então, são essas duas coisas que vocês precisam. Primeiro, ver a melhor forma para você ficar íntimo da tecnologia, que tudo tem curva de aprendizado. Você não necessariamente vai aprender a programar, mas você vai aprender a utilizar a ferramenta e explorar o negócio. Acho que são esses dois olhares. Mas o principal não fica 2, 3, 4 semanas. Não. Primeira semana, investiga, marca a conversa. Mais alguma pergunta? Não? Então fica aqui o contato, vamos ter essa troca aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos vemos amanhã às 2 horas no Workshop Big Bang. Obrigado.